o povo permanecer livre e ele organizou a igreja. Uma imagem semelhante à besta, um poder político semelhante a ela. Ao invés de deixar o povo caminhar na medida em que Deus dá a luz, eles se organizaram sob uma disciplina. E eles têm que permanecer naquela disciplina. Deus se mudou diretamente para a igreja metodista. Os metodistas tiveram um reavivamento que varreu o mundo. O Espírito Santo com eles, ensinando santificação. E a primeira coisa que se nota, quando eles o fizeram, então eles organizaram uma igreja, fizeram uma imagem à besta. To bind the people of God to a free instead of being free to worship and walk in light as light is still on the path. Amen. Isso mesmo, um poder político organizado para subjugar o povo de Deus a um credo, ao invés de ser livre para adorar e caminhar na luz, à medida que a luz fosse derramada em seu caminho. Eles os fizeram parar naquela era. Aquela foi uma ótima luz para lá, aquela foi a luz para lá, para a igreja de Pérgamo. Mas e a igreja de Filadélfia? Essa é uma outra luz. Mas vejam vocês, não obstante o quanto eles se organizaram, Deus se moveu diretamente para fora nesta era da igreja, de todos os modos. Mandou sair um homem chamado John Wesley. Lutero não pôde seguir isso porque ele não cria nisso. Ele já estava organizado aqui atrás. Então John Wesley organizou tão firmemente e chegou a uma condição. Era tempo para esta era da igreja entrar. Deus enviou o grupo pentecostal. Saíram aqui com o batismo do Espírito Santo. Os metodistas disseram: não podemos acompanhar isso. Não cremos naquela bobagem. Não. Porque essa é a luz em que eles estavam caminhando. Aqui é a luz para este aqui agora. Estamos indo na direção do pôr do sol. Amém. Recordam o que o profeta disse? Será um dia que será nublado, nem noite nem dia, mas no tempo da tarde haverá luz. Amém. A luz que uma vez brilhou na região oriental para os judeus, no Oriente, os judeus são um povo oriental. Está brilhando sobre os gentios a mesma luz, o mesmo Espírito Santo, nos últimos dias por aqui. O mesmo batismo do Espírito Santo. Amém. Temos atravessado todas estas eras aqui, onde não é nem luz, nem tempo de escuridão, mas um dia nublado, obscuro. Mas bem aqui, a luz brilhou exatamente do mesmo modo como lá. É por isso que ele era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, alfa, ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, a raiz e geração de Davi, a estrela da manhã. Aí está. Espero que vejam isso. Amém.
that we found without one mistake that the mark of the beast is a mark of apostasy. E recordem que descobrimos sem nenhum erro que a marca da besta é uma marca de apostasia. Verdade. There's church members hanging to their church instead of walking in the light, they reject light and there's nothing left of darkness. Isto é, membros de igreja agarrando-se às suas igrejas ao invés de caminhar na luz. Verdade. Eles rejeitam a luz. Verdade. Não sobra nada senão trevas. Verdade. Right, both Catholic and Protestant. Isso mesmo, tanto católicos como protestantes. There's a beast, a her, and she has five daughters. Há uma besta e uma meretriz, e ela tem filhas prostitutas. And each part of daughters, when they go forth, they were virgins from the line of that day, and they're organized and bringing people down there, back in here, making them the same kind of thing that Rome was in the beginning. E estas filhas prostitutas, quando elas surgiram, elas eram virgens da luz daquele dia, e elas se organizaram, e trazendo pessoas até aqui, de volta até aqui, tornando-as o mesmo tipo de coisa que Roma foi no princípio. Pura verdade. The Bible says so. A Bíblia diz que sim. Amém. And then to the beast, so everything and so forth. A besta e uma imagem da besta, a letra do seu nome, e assim por diante. How we went through the whole thing like that, and the Bible plainly, not somebody's theory, Como estudamos a coisa toda a noite passada, e a Bíblia claramente, não a teoria de alguém, but the Bible laid out that seven-headed, ten-horned beast home was that home, and was he which is not, which is not, one foot back there, one foot back there, and shall go into perdition. mas a Bíblia declarou que aquela besta com 7 cabeças, 10 chifres, vem de Roma. Estava lá em Roma e era aquele que foi e já não é, e já não é. Um papa após outro, e vai à perdição. And find out that same old woman, back to the girls, E descobrimos que aquela mesma mulher velha deu à luz algumas meninas. they were virgins in the beginning, walking out like that, and then they began to act like prostitutes, went right back doing the same thing in many of them. Exactly. Elas eram virgens a princípio, caminharam em qualquer que tenha sido a luz que tiveram, e então elas começaram a atuar como prostitutas e regressaram fazendo a mesma coisa que sua mamãe faz. Exatamente. Verdade, meu Deus. Deixem-me dizer-lhes uma coisa, mulheres. Listen, you're not going to have that confidence in now and I'll break these things out. It's not to hurt you, it's to help you. Ouçam, vocês talvez não tenham tanta confiança em mim agora quando censuro estas coisas. E não é para feri-las, é para ajudá-las. Amém. But when we see people, the churches today, permitting their women, Mas quando se vê pessoas, as igrejas hoje, permitindo suas mulheres, I'm going to go to the land too. agora eu vou chegar aos homens também. But permitting their women to do the way they do today and then professing Christianity, Mas permitindo que suas mulheres façam da maneira que fazem hoje e professando o cristianismo, I Verdade. don't blame you women, I will ask you honestly. eu não censuro vocês, mulheres. Eu o farei depois de hoje à noite. I don't blame you women now. Mas veja, eu não censuro vocês, mulheres, agora. But my sister, a lot of these seminary teachers out here, seminary teachers, whatever you call it, from up here somewhere, is only letting you walk in those delusions. Mas, minha irmã, muitos desses professores de seminário aqui em cima, ou professores de cemitério, ou o que quer que você chame isso, de algum lugar aqui de cima, estão apenas deixando vocês caminharem nessa desilusão. Pura verdade. The Bible said they were blind leading the blind. Well, that's true. A Bíblia diz que eles eram cegos, guiando os cegos. Pura É verdade. 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 And Jesus seeing this, and knowing that some of those Protestant churches would walk right straight up to the gate of life and turn away.
Agora, e Jesus vendo isso, e sabendo que algumas daquelas igrejas protestantes caminhariam até o portão de luz e se afastariam, Jesus in Matthew 24 said that if he so, the Antichrist, if he so full like the real one, to deceive the very elect of the gospel. Jesus, em Mateus 24 disse que seria desse modo. O Verdade. anticristo seria tão parecido com o verdadeiro que enganaria o próprio eleito se fosse possível. Verdade, meu Deus. Romanism is Catholicism, not some new Protestants in there. Agora veja, humanismo, catolicismo, golpeou alguns de vocês protestantes na cabeça. Verdade. That's right. Mas um homem que tenha um pouquinho de graça em si, conheça um pouco acerca da Bíblia, ele evitará e se afastará. Amém. It's really black, and he knows there's nothing that, all that stuff that they teach, there's no scripture to it. Sua fascinação é negra para ele. Ele sabe que aquilo não tem nada, toda aquela coisa que ensinam. Não há nenhuma escritura para isso. Pura verdade. De vez em quando eles acertam um pouquinho. A maior mentira que já foi contada tinha muita verdade nela. Verdade. Isso mesmo. E a primeira, Satanás falando com Eva, ele falou muita verdade. Mas ele tinha como que a essência disso, ele tinha uma mentira que a condenou e arruinou a geração inteira, a criação inteira. Isso mesmo. É preciso observar isso. Amém. Tem que vir a ser verdade aqui, verdade aqui, Amém. verdade aqui, verdade lá. Amém. Cada pedacinho disso há verdade. Aleluia. Alimente-se igualmente, do começo ao fim. Amém. E então, como as pessoas podem ver que a igreja primitiva lá atrás foi acesa com aquele castiçal, e então por aqui vem a mesma coisa acontecer que aconteceu lá atrás. E a palavra de Deus dizendo que seria Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém. Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. E rejeitam isso? Isso serve para mostrar que eles rejeitaram a luz e estão Verdade. caminhando em trevas. Pura A única verdade. coisa que restou. Verdade. É verdade. É verdade, meu irmão. Amém. 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 Não digo isto para bancar o sabido. Deus sabe, Ele conhece meu coração. Tem um ministério e muitos diante de mim também. And knowing that someday at the judgment bar, I'm going to answer for these things. It's exactly right. E sabendo que algum dia no tribunal do juízo vou responder por estas coisas. É exatamente isso. Amém. If I found a false accuser, a false teacher, then God will condemn me. That's that. Eu seria considerado um falso acusador, um falso mestre. Então Deus me condenaria. Isso mesmo. Pura God, verdade. you know the truth of these things that don't say He will condemn you and sure not. Mas se eu de fato conheço a verdade destas coisas e não lhes digo, Ele me condenará, então, com toda certeza. That's what. If you fail to warn, then I'll record your name. But if you do warn, and they go ahead, they'll die in sin, but I won't record your hand, you'll be free. Disse ao vigie, se você falhar em avisar, então eu requererei da sua mão. Mas se você de fato avisar e eles seguirem em frente, eles morrerão no seu pecado, mas eu não requererei isto da sua mão. Você estará livre. So we Graças a want to Deus. be careful that we know what's truth according to the Bible. Assim, queremos cuidar de conhecermos qual é a verdade de acordo com a Bíblia. Amém. Now the age started in, and what they did, and today to see the Protestant church right down exactly. E de como aquela era começou e o que eles fizeram. E ao ver hoje a igreja protestante exatamente na mesma linha. Verdade. It used to be a long time ago that you holiness people, it was wrong for you women to cut their hair. Olhem aqui,
Costumava ser, muito tempo atrás, vocês, povo da santidade, era errado para vocês, mulheres, cortarem seus cabelos. Verdade. What becomes right about it? O que estava errado e certo acerca disto? When the Bible said that if any woman cuts her hair off, her husband has the right to give her divorce. Quando a Bíblia diz que se qualquer mulher cortar seu cabelo, seu esposo tem direito de dar-lhe uma carta de divórcio. Verdade. Plain teaching, that's Bible. Ensino franco, mas essa é a Bíblia. Amém. Get out here, up your yard, with overalls on, and with bands on. E vocês, mulheres, se põem aqui fora e cortam a grama do quintal de macacão e com roupas de homem. The Bible said, Almighty God said, a woman that will put on a garment that pertains to a man is an abomination, filth in the sight of God. And you do it. E a Bíblia diz, o Deus Todo-Poderoso disse que uma mulher que vista um traje de homem é uma abominação imunda à vista de Deus. Verdade, meu Deus. Vocês o fazem. And you smoke cigarettes, you go to dances, you show, and still belong to church. E vocês fumam cigarros, vocês vão a bailes e shows e ainda pertencem à igreja. You show you touch some sort of something, you're not marked in heaven, the Holy Spirit. Você mostra que tomou alguma coisa parecida, você não está marcada no céu, o Espírito Santo. As long as you never show you this man. Daqui a pouco chegaremos a isso, mostraremos a você algo diferente. Meu Deus. Now, that's just a little thing. Agora, isso é só uma coisa pequena. And you, man, Verdade. going to the church, walking down the street with a cigar in your mouth like a Texas Steer T-bone. E vocês, homens, vão à igreja descendo a rua com um charuto na boca, como um novilho texano descornado. And go, I'm not saying that for a joke. I don't believe in joking in the pulpit. I'm saying that the truth. Eu chego, não estou dizendo isso como piada. Não creio em fazer gracejos no púlpito. Verdade. Estou dizendo que isso é a verdade. Amém. And Glória a go Deus. back to the places and laugh and steal and cheat one another and keep them on the church board. Descem a rua e se sentam em certos lugares e mentem e roubam e enganam uns aos outros e diáconos na junta da igreja. Misericórdia. Go down in the churches and play these little drunk little games with nothing to do but come way down the offering. Vão a igrejas e jogam esses joguinhos de macota que não passam de loteria vulgar e degradante. Isso mesmo. E vocês o fazem e então censuram quem agencia apostas. Verdade. You never attracted to Pentecostal, whoever you are. That's right. Vocês estão exatamente tão ruins em suas igrejas, vocês metodistas, batistas e pentecostais, seja quem for você que faz isso mesmo. Verdade. E você sabe que é verdade. Amém. What is it? Mas que é isto? You back like your name back then. Vocês voltam bem à sua origem fazendo como sua mamãe lá atrás. That's the same thing. What can't call for the back. Exatamente a mesma coisa. E a panela não pode chamar a chaleira de preta. Pura verdade. É verdade. Spirit thing. E ali está o espírito dessas coisas. But Verdade. I'm nothing against the Catholic people. I'm nothing against the Methodists or the Baptists or the Presbyterians. Mas eu não tenho nada contra o povo católico. Não tenho nada contra o metodista, ou batista, ou presbiteriano. God's got people, Abraham's seeds out there. Deus tem pessoas, sementes de Abraão lá fora. It's not against the people, it's about the church who organize themselves up and they worship the church instead of God. Não é contra o povo, é acerca de suas igrejas. Se organizam lá e eles adoram a igreja em vez de Deus. Verdade. Pura verdade. I don't agree with that, but they do it anyhow. Ah, vocês, protestantes, não querem acreditar nisso, mas fazem de todos os modos. Verdade. I say, real É people, verdade. Eu direi, você é cristão? you're not all the brothers out there after girl said, are you Christian? Bem, aqui não faz muito, o irmão Basworth perguntou a uma menina, disse, você é cristã? She said, I'm Christian. I need you to understand I've heard of Canada. Ela disse, cristã? Quero que saiba de uma coisa, acendo uma vela toda noite. Well, you probably Of course. think that's something.
Bem, agora vocês protestantes pensam que isso é um absurdo? Well, you're Christian, I'll give you understand. I'm a Methodist or a Baptist. Você é cristão? Quero que saiba de uma coisa, eu sou metodista ou batista. Well, that don't mean nothing but you walked out of the dead grave for yourself to me. So that's all you are. Just a Methodist or a Baptist. Bem, isso não quer dizer nada para mim, senão que você caminhou para fora do dia de graça. É você mesmo. Verdade. Isso mesmo. Se isso é tudo o que você é, apenas um metodista ou um batista. If you're not a Christian, in that Methodist or Baptist or Catholic church, you're wrong. Se você não é um cristão naquela igreja metodista, ou batista ou católica, você está perdido. Verdade. Isso mesmo. So there's exactly your mark. Those marks are spiritual. De modo que aí está exatamente a sua marca. Ambas as marcas são espirituais. Verdade. Prove it to you to the Bible. Agora provarei isto para você pela Bíblia. Amém. Those marks are spiritual marks. Ambas as marcas são marcas espirituais. A lot of people talk to go around tattoo or something in your forehead, tattoo something in your hand. Um monte de gente pensou, eles irão por aí e tatuarão algo em sua testa, e tatuarão algo em sua mão. We found out last night that was lying. Yes, sir. That's wrong. Descobrimos a noite passada que isso era mentira. Sim, Senhor. Isso é errado. Verdade. Spiritual mark. It's just over here. É uma marca espiritual. Está simplesmente tão escondido. And look, Verdade. many times, I'm looking at me roughly like that. And it's seems hard, but it is straighten out if you give God a little chance. E olha, muitas vezes, agora eu sei que isso pode estar deixando um bocado de temas arrepiados, isso Verdade. parece duro, mas vai alisar-se o nosso somente e dermos a Deus uma pequena chance. Amém. Amém, I don't amém. seem to be a rude, but I'm just trying to stay back with all in my heart. Eu não tenho a intenção de ser rude, mas eu estou somente tentando expressar a realidade do Amém. corpo do Amém, coração. amém. Glória a Deus. I know that God just all that down the church now and come out and go right straight back and turn back again, just the way he said the Spirit will be supposed to defeat the very elect. Quando Jesus Cristo viu aquela igreja pentecostal cair daquela igreja católica lá e sair e ir diretamente de volta e retornando novamente, exatamente como eles fizeram, ele disse: o Espírito será tão parecido que enganaria o próprio eleito. Did Verdade. you realize, Christian friends, that the Antichrist, which is the mark of the beast, Vocês entenderam, amigos cristãos, que o anticristo é a marca da besta? the Antichrist, anyone knows that. The Antichrist, that's his mark, is power. O anticristo, qualquer um sabe que o anticristo aí, esta é sua marca, é o do seu poder. And the beast is the power. E veja, é uma besta, é um poder. There's the power of the Catholic Church, there's the power of the Methodist Church. Há um poder da igreja católica, há um poder da igreja metodista. Verdade. I went to the Grapevine Jones, I don't think he's sitting right in the church now. Procurei aqui não faz muito tempo um excelente cavalheiro. Se não me engano, ele está sentado bem aqui na igreja esta noite. And little Miss Blackman comes to me right here about 20 miles this way. E a pequena Edith Wright e eles vieram à reunião aqui mesmo, a não mais de 20 milhas aqui. And we, people are just preaching the gospel of salvation. E nós, o povo, eu estava pregando o evangelho da salvação. We had to climb over cars to get to the place. Ele teve que escalar por cima de carros para chegar ao lugar. And that night the pastor told me out there, said, I'm sorry to take a river down, but they told me they had some sick people come in there, and our district man come in and said, no divine healing in a Methodist church. So you'll have to split the platform, dismiss yourself, and leave the congregation. And that's right. E aquela noite o pastor chamou-me sem rodeios e disse: sinto muito em dizer de reverendo Branham, mas eles me disseram que algumas pessoas enfermas foram lá e o encarregado do distrito veio e disse: nada de cura divina na igreja metodista. Assim, o irmão terá que ir à plataforma, despedir-se e deixar a congregação. Isso mesmo. Wow, the power of the Methodist Church. That's the beast power. Por quê? O poder da igreja metodista.
Esse é o poder da besta. Verdade. The Baptist Church, the same kind like Luther and all that, and the Pentecostal as that. Right. A igreja batista, do mesmo modo, carmelita, luterana e o restante delas, e a pentecostal. Todas da mesma forma. Isso mesmo. I've had Pentecostal people and the Assemblies of God and go into the council churches, which is they just hook themselves out there with the old mother party. Tenho tido pessoas pentecostais e a Assembleia de Deus entrou no concílio de igrejas, o qual é uma. Eles simplesmente se engancharam bem aqui em cima aí com a velha mãe prostituta. Verdade. Every church organization comes from Rome, there's a mother of it. Assim, toda organização de igreja vem de Roma. Lá está a mãe disso. And I'm not whatever they say, or whatever they reign. Whatever you call it, I'm none of that. E eu não sou um santo dos últimos dias, ou da chuva dos últimos dias, ou do que quer que você chame isso. Não sou nada disso. But I mean good that man and woman should be free in Christ Jesus. So Mas quero dizer isto, que homens e mulheres deveriam ser livres em Cristo Jesus para Amém. caminhar na luz. Amém. Aleluia. same thing. Glória a Deus. That's true. E toda a igreja deveria, do mesmo modo. Isso é verdade. Amém. Amém, amém. Notice this. How the Bible gets that organization. Remember, there's your ladies right there. Agora, note isso, como a Bíblia entenda isso. Aquela organização, recorde, lá é onde isso está, exatamente lá. And we find out that when the Catholic Church started back there, they got a flying baptism they come out with. Sprinkling instead of baptizing. E descobrimos que quando a Igreja Católica começou lá atrás, eles tomaram um falso batismo com o qual saíram, aspergindo ao invés de batizando. There's not one scripture in the Bible for that. Não existe nenhuma escritura na Bíblia para isso. Verdade. And it's not only that, but the Holy Ghost, water baptism and forms, titles, and everything else, just making a mock out of the real. E não somente isso, mas o Espírito Santo, e batismo em água, e formas, e títulos, e tudo mais, apenas fazendo uma imitação do verdadeiro. Verdade. Minister in the land that can show me one place where that was ever done in the early church. Right. E não há um ministro na terra que possa mostrar-me um lugar onde isso alguma vez tenha sido feito na igreja primitiva. Verdade. Isso mesmo. It's not in the Bible. Não está na Bíblia. Verdade. You can all write down to it if you want to write that too. Mas eles saíram com isto e nós nos submetemos diretamente a isto. Você vê para onde estamos retornando? And the real one is over here on the revival. E hoje você se pergunta por que nós não temos um reavivamento. That's what it is, brother. Essa é a questão, meu irmão. What we need to do is the good old time St. Paul's revival and the Bible Holy Ghost back. No, that's what we need. O que necessitamos hoje é de um bom revivamento de São Paulo, a moda antiga, e o Espírito Santo da Bíblia de volta na terra novamente. Amém. É disso que necessitamos. Amém. Now, and they cut the bark of the beast or the letter of their name that they were image to. Agora, tomaram a marca da besta, ou a letra do seu nome, a qual fizeram uma imagem. The image was an organization just like the Catholic Church. A imagem foi a organização do mesmo modo que a Igreja Católica. Verdade. Eles organizaram isso e fizeram uma imagem da Igreja Católica. It was every church image of it. The Baptist Church, the Presbyterian Church, the Pentecostal Church, every church is good and holiness and united together. É a Igreja Metodista uma imagem dela. A Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Pentecostal, a Igreja da Santidade, os peregrinos da Santidade, os Irmãos Unidos. Every one that organized, added up there. Cada uma que se organizou, dali saiu o seu exemplo. It's never was God's Bible. Right? Isto nunca esteve na Bíblia de Deus. Pura Isso verdade. mesmo. Organization. Organized. Organizações, organizando. God's leader. Deus é o líder. Come on back before you want to look at Israel. Come
about Egypt. Faça uma retrospectiva tão longe quanto queira. Olhe para Israel saindo do Egito. Verdade. There's Lewis set up a fundamental offering sacrifice, 7 altars, 7 goats, 7 sheep, speaking of the coming of Christ. E todos aqueles moabitas se encontravam lá, fundamentais, oferecendo sacrifícios, 7 altares, 7